Olha, minha gente, hoje eu tô aqui para contar uma história que mexe com o coração de qualquer mãe. Uma história de superação, fé e amor incondicional. Eu sou a Dona Maria, uma avó simples do interior, mas essa é uma história que vai te emocionar, te indignar e, acima de tudo, te fazer refletir sobre o poder da família e da luta. Eu tinha 25 anos quando aconteceu aquela tragédia. Era viúva há quase um ano, com 3 filhos pequenos para criar sozinha. Meu Antônio, Deus o tenha, morreu num acidente na obra onde trabalhava. Ele caiu de um andaime e me deixou sozinha com Maria José, 12 anos, Manuel, 7 anos e João, 4 anos. A vida já era dura com ele vivo. Imagina sem ele? Mas a gente ia tentando seguir, porque a vida não para por causa da nossa dor. Manuel, meu filho mais velho depois de Maria José, ficou muito doente em 1965. Uma febre que não passava, amarelinho que dava dó só de olhar. Levei ele em curandeira, médico da cidade, até em padre que fazia bênção. Nada adiantava. Um dia, numa noite que pensei que ia perder meu menino, fiz uma promessa de joelhos. Se Manuel sarasse, eu levava ele para agradecer na Romaria de Bom Jesus, nem que tivesse que andar léguas. E sabe o que aconteceu? O menino começou a melhorar, devagarzinho. Para mim, era milagre do santo. Promessa é dívida, né? Passou um ano, juntei cada tostão que podia, fazendo faxina nas casas das madames, lavando roupa para fora, até costura eu pegava, mesmo não sendo muito boa nisso. Quando chegou o mês da Romaria, arrumei uma trouxa com nossas coisas. Peguei os 3 meninos e embarcamos num pau de arara. Foi uma viagem sofrida, poeira, sol quente, estrada esburacada. As crianças reclamavam, mas eu dizia: é sacrifício. Pro santo, meus filhos. Quanto mais difícil, mais valor tem. Chegamos na cidade da Romaria já no finalzinho da tarde. Nunca tinha visto tanta gente junta, barracas de lona por todo lado, vendedores gritando, fiéis cantando e rezando. O cheiro de vela e incenso misturava com o de comida. Tinha pamonha, canjica, beiju, tudo que é quitute. Os olhos dos meninos brilhavam. Armamos nosso cantinho para dormir debaixo de uma lona emprestada junto com outras famílias. O chão era duro, mas com o cansaço da viagem, as crianças logo pegaram o sono. Eu fiquei acordada, olhando as estrelas, agradecendo a cura do meu filho e rezando para nossa vidinha melhorar. Mal sabia eu que no dia seguinte começaria o maior tormento, que uma mãe pode passar nessa vida. Deus é bom, mas seus caminhos às vezes são difíceis de entender. Será que foi para me testar? Até hoje me pergunto. Acordamos cedinho com o barulho da romaria que já começava. Dei café com um pedaço de pão duro para os meninos e repeti, 1000 vezes. Vocês não se afastem de mim. Me deem as mãos sempre. Não soltem por nada. Arrumei os 3. Maria José com um vestidinho de chita azul que eu tinha costurado, Manuel com uma camisa branca e calça curta, e o pequeno João com a roupinha herdada do irmão, já meio poída. Penteei o cabelo deles com água e passei um pouquinho de óleo de coco que tinha trazido num vidrinho. Queria que eles estivessem bonitos pro santo. O dia estava quente que só vendo. O sol rachava as pedras e o povo se apertava nas ruas estreitas que levavam ao santuário de Bom Jesus da Lapa. Aquela imponente formação rochosa à beira do rio São Francisco, com suas grutas transformadas em igreja, já atraía romeiros de todo o Brasil. Fomos andando devagarzinho, eu com João no colo, já que era pequeno demais para toda aquela caminhada. E segurando firme a mão do Manuel, Maria José ia na frente, abrindo o caminho. Quando finalmente avistamos a entrada da gruta principal, com sua fachada entalhada na rocha, fiquei emocionada. Era ali que nosso Senhor Bom Jesus tinha curado. Meu filho e eu vim agradecer como tinha prometido. Me ajoelhei nos degraus de pedra. Era parte da minha promessa subir de joelhos todos os degraus até chegar à entrada sagrada. Segurem nas minhas saias e venham comigo. Falei para os meninos e comecei a subir um degrau de cada vez, sentindo a pedra quente machucando meus joelhos.
À minha volta, outros fiéis faziam o mesmo sacrifício. Alguns chorando, outros cantando hinos. A dor era grande, mas a gratidão era maior. Afinal, meu Manuel tinha sido salvo pela intercessão do bom Jesus, e nenhum sacrifício era demais para agradecer esse milagre. Conseguimos chegar perto do altar e agradecer. Manuel olhava tudo, com aqueles olhos curiosos dele, apontando para os santos, para as velas, para o teto pintado. Era um menino esperto, vivia perguntando as coisas. Foi quando começou a procissão, o povo saindo da igreja, acompanhando a imagem do santo que os homens carregavam no andor, uma multidão se apertando, empurrando, querendo tocar a imagem. Eu segurava os meninos com toda a força, Maria José de um lado, Manuel do outro e o João no colo. Mas aí, minha gente, aconteceu um empurrão mais forte, a multidão apertando de todo lado. E quando dei por mim, a mãozinha do Manuel não estava mais na minha. Foi questão de segundos. Olhei para os lados desesperada. Manuel! Manuelzinho! Gritei com toda a força, mas minha voz se perdia no meio dos cânticos e rezas. O povo continuava andando, me empurrando. Eu tentava voltar, mas era impossível. Maria José começou a chorar. O João se agarrou no meu pescoço, assustado com meus gritos. Consegui sair um pouco da multidão e comecei a correr de um lado para o outro. Viram um menino, meu filho, 7 anos, camisa branca, cabelo preto, perguntava para todo mundo. Alguns tentaram ajudar, outros só balançavam a cabeça com pena. O resto daquele dia foi um pesadelo que parecia não ter fim. Corri toda a cidade, voltei ao santuário 1000 vezes, fui em cada beco, em cada barraca. A noite caiu e nada do meu Manuel. Fui até a delegacia, um quartinho pequeno com um delegado de bigode que nem levantou os olhos do papel quando falei. Todo ano some criança na romaria, dona. Amanhã aparece. Criança se perde, mas se acha. Mas não era qualquer criança. Era o meu filho, o menino que eu tinha feito promessa para curar. O menino que o santo tinha salvado da doença. Como podia estar perdido agora? Voltei para nossa barraca já de noite. Os outros 2 filhos cansados, com fome e assustados. Maria José, mesmo novinha, cuidou do irmão pequeno enquanto eu saía de novo para procurar. Passei a noite inteira, andando pela cidade, gritando o nome dele até minha garganta ficar em carne viva. Aquele dia nunca terminou para mim. Na verdade, ele durou 25 anos. Para todo aquele povo, era só mais um dia de festa. Para mim, era o 2º dia do meu inferno. Voltei à delegacia logo cedo. O mesmo delegado, com a mesma cara de pouco caso, me mandou esperar. Fiquei horas sentada num banco de madeira, ouvindo o barulho da sineta toda vez que alguém entrava. Cada vez que aquela porta abria, meu coração disparava, pensando que podia ser alguém trazendo notícia do meu Manuel. "A senhora tem foto do menino?" perguntou finalmente o delegado. Eu tinha uma única foto 3x4 em preto e branco que tinha tirado para a matrícula da escola. Tirei do seio onde guardava junto com o dinheiro e mostrei. O delegado olhou sem muito interesse e rabiscou alguma coisa num papel. "Vamos ver o que podemos fazer. Mas a romaria acaba amanhã, todo mundo vai embora. Criança desaparecida aqui é comum. Às vezes está perdida, às vezes cai no rio, às vezes... Bem, tem gente que leva também." Aquelas palavras entraram como uma faca no meu peito. Caí no rio. Gente que leva. Como assim? Ele deu de ombros. Tem cigano por essas bandas. Tem gente que pega criança para pedir esmola em outro lugar. Tem traficantes. Saí de lá mais desesperada ainda. Consegui convencer alguns romeiros a me ajudarem nas buscas. O senhor de idade, seu Raimundo, foi especialmente bondoso. Me ajudou a espalhar a notícia, a perguntar nas barracas. Até subiu num caixote para falar do meu menino para o povo que passava. Os dias foram passando e a cidade começou a esvaziar. A romaria tinha acabado. Gastei o pouco dinheiro que tinha num quartinho de pensão para ficar mais uns dias com as crianças. Maria José, mesmo tão nova, se tornou minha força. Cuidava do João,
conseguia comida enquanto eu passava o dia inteiro na rua. Procurei em cada canto, nas margens do rio, nos becos, nas estradas de saída da cidade. Falei com motoristas de caminhão, com vendedores ambulantes, com todos que podiam ter visto alguma coisa. As histórias que eu ouvia nesses dias me davam calafrio. Que tinha uma rede que roubava crianças para o exterior, que tinha gente rica que comprava menino para criar como filho, que tinha bandidos que sequestravam para retirar os órgãos, que tinha até quem usava para coisa de macumba. Eu não queria acreditar nessas coisas. No meu coração, sentia que meu filho estava vivo em algum lugar. Depois de uma semana, o dinheiro acabou. Não podia mais ficar na cidade com os outros 2 filhos. Era um dilema que cortava minha alma, como deixar a cidade sem meu Manuel, mas como ficar sem condições de cuidar dos outros. O delegado me chamou um dia antes de eu partir. Olha, dona, deixa seu endereço. Se aparecer alguma coisa, a gente manda recado, mas não se iluda muito não. Deixei a foto do Manuel, meu endereço, e parti com o coração em pedaços. No ônibus de volta, o João dormiu no meu colo. Maria José ficou olhando pela janela, quietinha. De vez em quando me olhava e dizia baixinho: "Vamos achar ele, mãe?" "Vamos." Sim, eu queria ter a fé daquela menina, mas uma voz dentro de mim dizia que nada seria como antes. E não foi mesmo. Voltar para casa sem o Manuel foi como entrar num pesadelo que não acabava nunca. Os vizinhos vinham perguntar, uns por curiosidade, outros por compaixão verdadeira. O pior eram as crianças da rua, que sempre brincavam com ele perguntando: "Cadê o Manuel, dona Josefa?" Ele não voltou. Como explicar para eles o que nem eu entendia? Como seguir a vida com um pedaço arrancado de mim? Mas a vida não para, por causa da nossa dor. Tinha 2 filhos para criar, comida para pôr na mesa. Aumentei as horas de trabalho, lavando, passando, fazendo faxina. Chegava em casa tão cansada que mal podia ficar em pé, mas ainda arrumava energia para escrever. Cartas. Escrevi para todas as delegacias das cidades vizinhas, para igrejas, para programas de rádio. A Maria José me ajudava porque minha letra não era boa. Só tinha estudado até o 2º ano. Mandamos dezenas de cartas. A maioria ficou sem resposta. Uma vez por mês, juntava cada centavo que conseguia economizar e voltava à cidade da Romaria. Deixava os meninos com uma vizinha boa, Dona Rosa, e ia sozinha para poder procurar mais livremente. Cada vez que voltava de mãos vazias, era um novo luto. Os anos foram passando, a Maria José cresceu, virou moça. Era boa aluna, inteligente, mas carregava uma tristeza no olhar. "É culpa minha, mãe", ela me disse um dia. "Eu devia ter cuidado melhor do Manuelzinho. Deus me perdoe." Mas nos momentos mais escuros já tinha pensado o mesmo, se ela tivesse segurado a mão dele também. Mas que direito eu tinha de culpar uma menina de 13 anos? A culpa era minha, só minha. O João cresceu sem quase lembrar do irmão. De vez em quando pegava um brinquedo, um carrinho de madeira que o Antônio tinha feito e perguntava: "Era dele, né, mãe?" Eu só conseguia balançar a cabeça com medo de que minha voz quebrasse. Em 1970, tomei uma decisão difícil: vender nossa casinha e mudar para a capital. A vida no interior não dava perspectiva para os meninos, e eu ainda tinha esperança de encontrar mais recursos para continuar a busca. Quem sabe na cidade grande, com delegacias maiores, jornais, talvez até a televisão pudesse ajudar. Nos mudamos para uma favela na periferia da capital, uma casa pequena, mas que dava para nós 3. Foi o que consegui comprar com o dinheiro da venda da nossa antiga casa. Consegui trabalho como doméstica na casa de Dona Helena, uma professora que morava sozinha. Foi um anjo na nossa vida. Quando soube da minha história, prometeu me ajudar. "A senhora precisa aprender a ler e escrever direito, Dona Josefa", ela me disse, "para poder buscar seu filho com mais força." Nos fins de tarde, depois que eu terminava o serviço, ela me dava aulas. Aos poucos comecei a decifrar melhor as letras dos jornais, a escrever cartas com minha própria mão. Cada nova habilidade era uma arma a mais na minha busca.
Todo mês colocava um pequeno anúncio num jornal popular. Procura-se menino Manuel dos Santos, desaparecido na Romaria de Bom Jesus em 1965. Quem tiver informações, procurar José Faná. E dava meu endereço. Gastava um dinheiro que fazia falta em casa, mas não podia parar. Se parasse, seria como aceitar que ele estava morto. E no meu coração de mãe, sabia que não estava. Sabe, eu tinha a pensão do meu marido, mas era pouco. Mas, graças a Deus, a comida básica nunca faltou na mesa. A vida seguia mais quebrada, como um prato que se cola depois de cair. Nunca mais fica igual. Os anos 70 foram tempos duros no Brasil, minha filha. A gente pobre sempre sofre mais. Não importa quem esteja mandando. Mas para quem procurava um desaparecido, ficou ainda pior. Ninguém queria mexer com esse assunto. Maria José se casou cedo, com 17 anos. Um rapaz bom, trabalhador, mas que morava longe. Acho que ela queria distância daquela dor constante que era nossa casa. Não culpo minha filha. Cada um carrega o peso como pode. O João deu trabalho na adolescência, revoltado, brigava na escola, não queria estudar. Uma vez, bêbado, me gritou: "A senhora só pensa nele, e eu tô aqui." Chorei a noite toda depois disso. Era verdade. O Manuel, ausente às vezes, parecia mais presente que os filhos que ficaram. Em 1975, conheci outras mães que também procuravam seus filhos. Algumas por causa da política, jovens que tinham sumido após serem levados por homens do governo. Outras, com histórias parecidas com a minha, crianças que desapareceram em situações estranhas. Começamos a nos reunir, trocar informações. Foi quando ouvi pela primeira vez rumores mais concretos sobre adoções ilegais. Uma assistente social, aposentada, nos contou que existia todo um esquema de fornecimento de crianças para famílias ricas que não podiam ter filhos. Eles procuram crianças saudáveis, bonitas, de preferência claras. Grandes eventos como romarias são lugares perfeitos. Muita gente, confusão. Crianças de famílias pobres que demoram a ter recursos para fazer uma busca efetiva. Lembro de sentir um calafrio. Meu Manuel era um menino bonito, pele clara, puxando para o pai. E se a ideia de que meu filho pudesse estar vivo, sendo criado por outra família, me dava uma esperança dolorosa? Nessa época, Dona Helena, além de me ensinar a ler melhor, começou a me ajudar de outras formas. Me dava os jornais da semana inteira que chegava para ela todos os dias, onde eu procurava qualquer notícia sobre crianças desaparecidas e encontradas. Todo domingo depois da missa, o padre deixava que eu colocasse um cartazinho com a foto do Manuel no mural da igreja. "Quem vir esse menino, por favor, avise Dona Josefa", dizia embaixo. Eu recortava reportagens de jornal sobre casos parecidos, guardava tudo numa pasta. Um dia, o João me encontrou dormindo com a pasta no colo. "Mãe", ele disse com uma voz mais madura do que seus 16 anos. "A senhora acha mesmo que vai encontrar ele?" "Acho não, meu filho. Tenho certeza." Mãe sente essas coisas. Não sei se acreditava realmente ou se era só o que precisava dizer para seguir em frente. Às vezes, a esperança é a única coisa que nos mantém de pé. Em 1979, formamos uma associação de familiares de desaparecidos. Éramos 15 mulheres e 2 homens, todos com histórias de quebrar o coração. Fazíamos panfletos num mimeógrafo velho, o cheiro forte de tinta azul impregnando nossas mãos. Foi lá que conheci Margarida, que tinha perdido a filha de 5 anos num circo. Viramos amigas unidas pela mesma dor. Ela tomava uns remédios fortes para nervos que às vezes me oferecia. Comecei a tomar também. Ajudava a dormir, a não pensar tanto. Na associação, as histórias que ouvíamos sobre adoções ilegais se tornavam cada vez mais detalhadas. Soubemos de médicos e advogados envolvidos, de cartórios que faziam registros falsos, de políticos que importavam crianças do Nordeste e as registravam como filhos legítimos. "Essas pessoas têm poder", dizia Dr. Silveira, um advogado aposentado que nos ajudava de graça. "Não será fácil provar nada contra elas, mesmo que encontrem seus filhos."
Eu não queria processo, não queria vingança, só queria meu filho. De volta. Mesmo sabendo que ele já não era mais um menininho de 7 anos que tinha sumido, agora era um rapaz de 20 e tantos anos. Será que se lembraria de mim? Da sua vida antes? Essas perguntas me mantinham acordada à noite, olhando para o teto, imaginando como seria o reencontro se um dia acontecesse. O tempo passava. O João cresceu, se formou técnico em eletrônica, casou, me deu 2 netos. A Maria José já tinha 3 filhos, mas morava tão longe que eu mal os conhecia. A vida seguia. Nossa associação continuava ativa, mas éramos cada vez menos pessoas. Algumas tinham encontrado seus desaparecidos, nem sempre com finais felizes. Outras tinham desistido, aceitado a perda. Algumas tinham morrido levando a dor para o túmulo. Eu continuava mais devagar, talvez com menos energia, mas nunca tinha deixado de procurar. Uma parte de mim ainda esperava pelo milagre. E foi em 1991 que ele aconteceu. Estava folheando um jornal como fazia todas as manhãs. Uma reportagem sobre políticos jovens que estavam se destacando no país chamou minha atenção. Havia fotos de alguns deles, sorrindo confiantes em seus ternos caros. Foi quando meu coração parou. Um dos rostos na página me encarava com os mesmos olhos do meu Antônio, o mesmo formato de rosto, o mesmo queixo, até o jeito de sorrir de lado. Embaixo da foto, a legenda: Carlos Mendonça, filho, 33 anos, promissor deputado estadual, filho do senador Roberto Mendonça. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o jornal. Era ele, não tinha a menor dúvida. Meu Manuel, agora, chamado Carlos. Vivo, bem vestido, educado e filho de um senador. Corri para o telefone público da esquina e liguei para Dona Helena, que já estava aposentada, mas continuava sendo minha maior apoiadora. Achei ele, Dona Helena. Achei meu filho. No mesmo dia, ela veio me buscar de carro e fomos até a redação do jornal. Conseguimos falar com um jornalista jovem, o Cláudio, que parecia genuinamente interessado na história. A senhora tem certeza? Isso é uma acusação muito séria contra uma família poderosa. Tenho mais certeza disso do que de qualquer coisa na vida, respondi. Esse é meu filho. Olha a foto dele, pequeno. Olha a foto do pai dele. É o mesmo sangue. O Cláudio olhou as fotos por um longo tempo. Realmente a semelhança é impressionante. Ele concordou. Vou investigar discretamente. Me dei alguns dias. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Não conseguia dormir. Mal comia. A ideia de que meu filho estava vivo a poucos quilômetros de mim era quase insuportável. Queria sair correndo, bater na porta daquela família, gritar: "Me devolve meu filho!" Mas sabia que não podia fazer isso. O Cláudio voltou uma semana depois com informações preciosas. O Carlos é oficialmente filho adotivo dos Mendonça, ele explicou. Segundo os registros, foi adotado em 1965, quando tinha aproximadamente 7 anos, de um orfanato no interior do estado. Mas estive nesse orfanato e não há registros dele lá. Na verdade, há indícios de que vários papéis foram falsificados. E tem mais, continuou ele. Conversei com o ex-motorista da família que se lembrava da época. Ele me contou que o senador e a esposa voltaram de uma viagem ao Nordeste com um menino. Disseram a todos que tinham decidido adotar uma criança durante a viagem, que tinham se apaixonado pelo garoto num orfanato, mas ele nunca acreditou muito nessa história. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Tudo se encaixava. O que fazemos agora? Perguntei. Precisamos de um advogado bom e de provas mais sólidas, disse Dona Helena. E precisamos ser muito cuidadosos. Essas pessoas têm muito poder. Foi assim que chegamos ao Dr. Silveira, que mesmo já velho e doente aceitou nos ajudar. É o caso da minha vida, ele disse. Sempre soube que essas coisas aconteciam, mas nunca tive provas suficientes. Começamos a juntar tudo. Minhas denúncias antigas, a foto do Manuel pequeno, a certidão de nascimento original, depoimentos de vizinhos que conheciam ele pequeno.
O Cláudio usou seus contatos para descobrir mais sobre a suposta adoção. Foi quando decidimos dar o passo mais difícil, entrar em contato com a família Mendonça. Dr. Silveira escreveu uma carta formal, explicando a situação, pedindo um encontro para discutir o assunto de forma discreta e respeitosa. Eu tremi ao assinar aquele papel. Depois de 25 anos, era o mais perto que tinha chegado do meu filho. A resposta veio na forma de 2 homens de terno que apareceram na porta da minha casa 3 dias depois. A família Mendonça exige que a senhora pare com essas acusações absurdas, disse um deles com voz fria. Isso pode ser considerado difamação, e a senhora pode ter sérios problemas. Mas eu já não tinha medo. Diga ao senador que não quero criar problemas, só quero ver meu filho. Os homens foram embora com ameaças veladas. 2 dias depois, quando voltava da feira, encontrei um envelope preso na porta de casa. Era um papel fino de qualidade, o tipo que gente como eu nunca usava. Dentro, um bilhete escrito com letra bonita. Senhora Josefa dos Santos, tomei conhecimento de suas alegações. Gostaria de conversar pessoalmente. Estarei amanhã às 14 horas no escritório do Dr. Silveira. Carlos Mendonça. Minhas mãos tremiam, tanto que quase deixei o papel cair. Corri até a casa do Dr. Silveira para confirmar se era verdade. Ele assentiu. Sério? É verdade, dona Josefa. O rapaz me procurou. Quero ouvir o que a senhora tem a dizer. Meu filho queria me ver. Depois de 25 anos, meu filho queria me ver. Não dormi nada na noite anterior. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Imaginei 1000 vezes como seria ver meu menino depois de tantos anos. Em meus sonhos, a gente se abraçava. Ele me chamava de mãe. Voltava para casa comigo. Mas no fundo eu sabia que não seria assim tão simples. Cheguei bem cedo ao escritório do Dr. Silveira, acompanhada por Dona Helena. Tinha lavado o meu único vestido bom, aquele de florzinhas azuis que guardava para ocasiões especiais. Passei um pente no cabelo, tentei arrumar como pude, passei um batom clarinho. Queria que meu filho me visse como uma mãe de respeito. Não, como uma pobre coitada. Quando ele entrou na sala, meus joelhos quase fraquejaram. Meu Deus, como era parecido com o Antônio. Alto, forte, o mesmo jeito de andar. Mas as roupas finas e o jeito de falar mostravam que vinha de outro mundo muito diferente do nosso. Vinha com o homem mais velho, todo engomadinho, que logo se apresentou, como advogado. Nossos olhos se encontraram e não aguentei. Levantei de supetão e fui em sua direção, braços abertos, lágrimas já escorrendo. Meu filho, meu Manuelzinho! O advogado se colocou entre nós como um guarda-costas que protegesse o rapaz de algum bandido. Senhora, por favor, vamos manter a calma. Estamos aqui apenas para ouvir o que a senhora tem a dizer. O moço, meu filho, parecia desconcertado. Não se afastou como advogado, mas ficou ali parado, sem saber como reagir. Olhou para mim com uma expressão confusa, meio assustada. Vi que estendi os braços para um estranho. Deixei os braços caírem envergonhada. Desculpe, murmurei voltando ao meu lugar. É que o senhor é muito parecido com o pai do meu Manuel. Meu nome é Carlos, ele disse com voz educada, mas firme. Carlos Mendonça, e estou aqui para entender essas alegações. A conversa foi dura. O advogado fazia perguntas como se eu fosse alguma criminosa. Como eu podia provar que ele era meu filho? Por que só agora? Depois de tanto tempo eu aparecia? Será que não era só uma tentativa de conseguir dinheiro da família Mendonça? Engoli o choro e contei tudo desde o começo. A Romaria de Bom, Jesus da Lapa em 65, o sumiço na multidão, as buscas desesperadas, os anos tentando qualquer pista. Mostrei a foto amarelada do Manuel aos 7 anos, os boletins de ocorrência, recortes de jornal com anúncios que eu tinha colocado ao longo dos anos. Olhe bem para a foto do seu pai. Falei mostrando a única fotografia que tinha de Antônio. Todo mundo dizia que o senhor era a cara dele. E então falei de coisas que só uma mãe saberia.
O senhor tem uma marquinha de nascença atrás da orelha direita, do tamanho de um grão de feijão. Quando era pequeno, comia manga verde com sal, mesmo eu dizendo que ia dar dor de barriga. E tinha medo de trovão. Se escondia embaixo da cama, toda vez que o céu escurecia. Vi quando ele instintivamente levou a mão à orelha. A marca ainda estava lá. Isso não prova nada, disse o advogado. Coincidências acontecem. Não estou aqui para acusar ninguém, respondi. Só quero que meu filho saiba a verdade sobre sua origem. Carlos era difícil pensar nele com esse nome. Ficou em silêncio por um longo tempo, depois olhou para o advogado. Quero falar com ela a sós. O advogado tentou argumentar, mas ele foi firme. Dona Helena e o advogado saíram, nos deixando sozinhos na sala. O tic-tac do relógio na parede parecia ensurdecedor. A senhora realmente acredita que sou seu filho? Ele perguntou finalmente. Não acredito. Eu sei. Uma mãe sabe, filho. Ele se levantou, andou pela sala. Parecia agitado, confuso. Cresci numa família boa, ele disse. Tive educação, oportunidades, amor. Meus pais, os Mendonças, sempre me trataram como filho verdadeiro, mesmo sendo adotado. Fico feliz que tenha sido bem tratado, respondi, sentindo uma dor aguda ao ouvir ele chamar outros de pais. Sempre rezei por isso quando imaginava que estava vivo em algum lugar. Se o que a senhora diz é verdade, ele hesitou. Isso significa que eles mentiram para minha vida toda, que talvez tenham me tirado da senhora. Não estou aqui para julgar ninguém, filho. Só queria te encontrar antes de morrer. Saber que está bem. Ele se virou para mim, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Preciso de tempo, ele disse finalmente. Preciso pensar. Se o que a senhora diz é verdade, é muita coisa para processar. Entendo, respondi engolindo o nó na garganta. Queria abraçar ele, mas sentia que ainda não era o momento. Leve o tempo que precisar. Antes de sair, ele parou na porta e me olhou uma última vez. A senhora tem outros filhos? Sim, Maria José. E João, seus irmãos. Eles nunca perderam a esperança de te encontrar. Ele assentiu levemente e saiu. O perfume caro que usava ficou no ar, tão diferente do cheiro de sabão de coco e terra que marcou sua infância. Quando fiquei sozinha, chorei tanto, mas tanto. Tinha encontrado meu filho, mas aquele não era exatamente o encontro que sonhei tantas vezes para nós dois. Ele era um estranho para mim, assim como eu era uma estranha para ele. Passou um mês sem notícias. Foi o mês mais angustiante desde o desaparecimento. O encontro tinha reaberto feridas que mal tinham cicatrizado. Procurei os irmãos dele, contei tudo, e todos eles ficaram assim como eu, na espera, na maior aflição. Então, numa tarde de domingo, um carro importado parou na frente de casa. Até, os vizinhos todos saíram para olhar. O motorista desceu, todo empertigado, e perguntou se eu era Dona Josefa dos Santos. Quando confirmei, me entregou o envelope. Dentro tinha um bilhete escrito em papel fino, com aquela letra bonita. Era dele. Senhora Josefa, gostaria de encontrar a senhora novamente. Estarei no restaurante Cruzeiro às 14 horas do próximo domingo. Mandarei um carro buscar a senhora. Carlos Mendonça. Meu coração disparou. Durante a semana, quase não consegui dormir, imaginando o que ele queria. Dona Helena me emprestou um vestido melhor que o meu para o encontro. Não queria. Depois daquela primeira conversa no escritório do Dr. Silveira, passaram-se semanas de silêncio que me deixaram mais ansiosa que nunca. Carlos não dava notícias e eu já imaginava o pior. Que ele tinha decidido seguir com a vida dele, longe da confusão que eu representava. Mas um domingo à tarde, algo inesperado aconteceu. Um carro importado parou em frente à minha casa na favela. Até os vizinhos saíram para olhar, curiosos. O motorista, todo bem vestido, desceu e perguntou se eu era Dona Josefa dos Santos. Confirmei, e ele me entregou um envelope. Dentro estava uma carta escrita com aquela letra bonita.
Senhora Josefa dos Santos, tomei conhecimento de suas alegações. Gostaria de conversar pessoalmente. Estarei amanhã, às 14 horas, no escritório do Dr. Silveira, do Carlos Mendonça. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair. Corri até a casa do Dr. Silveira para confirmar se era verdade. Ele assentiu. É sério, dona Josefa. O rapaz veio atrás de você. Naquele dia, acordei antes do sol nascer. Lavei meu único. Vestido bom, aquele de florzinhas azuis. Passei um pente no cabelo e coloquei um pouco de batom clarinho. Queria que meu filho me visse como uma mãe respeitável, não como uma pobre coitada. Cheguei ao escritório do advogado acompanhada por Dona Helena, minha grande amiga e apoiadora ao longo de todos esses anos. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Quando Carlos entrou na sala, meus joelhos quase fraquejaram. Meu Deus! Como ele era igual ao Antônio. Alto, forte, mesmo jeito de andar. As roupas finas e o comportamento diferente mostravam que vinha de outro mundo. Vinha acompanhado de um advogado, todo elegante, que se apresentou logo. Nos olhamos por um longo tempo. Eu não aguentei e levantei, braços abertos, lágrimas escorrendo. Meu filho, meu Manuelzinho. Mas o advogado se colocou entre nós, como se estivesse protegendo Carlos de alguma ameaça. Senhora, por favor, vamos manter a calma. Estamos aqui apenas para ouvir o que a senhora tem a dizer. Carlos não se afastou, mas também não correu para me abraçar. Ficou ali, parado, sem saber como reagir. Falei tudo desde o começo. A romaria de Bom Jesus da Lapa, o sumiço do meu menino, as buscas desesperadas, os anos tentando encontrar qualquer pista. Mostrei fotos, boletins de ocorrência, recortes de jornal com anúncios antigos. E contei coisas que só uma mãe poderia saber. Você tem uma marca de nascença atrás da orelha direita, do tamanho de um grão de feijão. Quando era pequeno, adorava comer manga verde com sal. Tinha medo de trovão e se escondia embaixo da cama. Carlos instintivamente tocou a orelha. A marca ainda estava lá. O advogado disse que eram coincidências, mas eu sabia a verdade. Carlos pediu um momento, a sós comigo. Quando ficamos sozinhos, ele me olhou nos olhos e perguntou: A senhora realmente acredita que sou seu filho? Não acredito, eu sei. Uma mãe sente essas coisas. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Cresci numa família boa. Meus pais me trataram como filho verdadeiro. Só que agora preciso entender muita coisa. Antes de ir embora, ele perguntou: A senhora tem outros filhos? Sim, Maria José e João, seus irmãos. Eles nunca perderam a esperança de te encontrar. Carlos assentiu e saiu. O perfume caro que usava ficou no ar, tão diferente do cheiro de sabão de coco e terra molhada que eu lembrava da infância dele. Passou-se um mês sem notícias. Eu rezava todos os dias. Pedia a Deus que tivesse misericórdia do meu coração, cansado. Um domingo, o mesmo carro parou em frente à minha casa. Dessa vez, o motorista trouxe um convite especial. Carlos queria me encontrar no restaurante Cruzeiro, no centro da cidade. Dona Helena me emprestou um vestido melhor para o encontro. Cheguei lá nervosa, achando que ia desmaiar a qualquer momento. Carlos estava me esperando, sem advogado, sem barreiras. Só ele e eu. Passei esse tempo pensando muito, ele começou. Conversei com eles. Primeiro negaram tudo, mas depois, minha mãe adotiva chorou. Ela contou a verdade. Meu coração disparou. Apertei o guardanapo com força. Eles nunca me adotaram de orfanato nenhum. Estavam na romaria de Bom Jesus quando me viram perdido, chorando. Minha mãe não podia ter filhos e, quando me viu, disse que foi como se Deus tivesse respondido suas orações. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Anos e anos de dor, de busca, de incerteza. E tudo porque alguém decidiu levar meu filho para casa como quem pega um cachorrinho abandonado na rua. Me viram chorando, me pegaram e foram embora. Não procuraram saber de onde eu vinha, não perguntaram nada.
Me deram novos documentos e construíram uma nova identidade para mim. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois, ele tirou uma foto da carteira. Era um menino de uns 9 anos, bem penteado, roupas finas, sentado num sofá cheio de almofadas. Era o meu Manuel. Essa é a única foto que tenho de pouco tempo depois que cheguei lá. Tem mais? A senhora falou da marca de nascença. Tem sim. É atrás da sua orelha direita. Ele sorriu. Ninguém nunca soube disso. Como a senhora poderia saber se não fosse minha mãe? E então falou outra coisa que me emocionou. Manga verde com sal. Eu gosto até hoje. Minha esposa acha estranho, mas sempre gostei. Fiquei sem palavras. Era o mesmo hábito do Antônio. Era o sangue falando mais alto. Carlos estendeu as mãos sobre a mesa. Eu segurei-as com cuidado, como se fossem frágeis. Mãos de homem. Tão diferentes das mãozinhas de criança que eu segurava na romaria, mas eram as mãos do meu filho. O que a senhora quer agora? Ele perguntou. Dinheiro? Processo contra eles? Soltei suas mãos como se tivesse sido queimada. Nunca quis nada disso. Só queria saber que meu filho estava vivo, bem alimentado, feliz. Só queria poder dormir. Uma noite sem acordar chamando seu nome. Ele baixou os olhos. Desculpe, é que todo mundo sempre quer algo da nossa família. Eu só queria fazer parte da sua vida de alguma forma. Ele me olhou de novo, dessa vez com carinho. Acho que posso tentar isso. Nos meses seguintes, Carlos me apresentou aos seus filhos. 4 netos, 2 gêmeos de 8 anos, um menino de 12 e uma menina de 5. Cada um deles era uma bênção que eu nem imaginei que existiria. Maria. José, minha filha mais velha, chorou demais ao ver o irmão de volta. João, meu caçula, simplesmente o abraçou sem dizer nada. Os dois tinham crescido ouvindo histórias sobre o irmão desaparecido e agora podiam vê-lo com os próprios olhos. Carlos me convidou para morar com ele. Comprei minhas malas, deixei quase tudo para trás. Os móveis velhos, as panelas remendadas, as cortinas desbotadas. E levei apenas os documentos, algumas roupas, as fotos e as lembranças. Na nova casa, fui recebida com carinho pelos netos, que me adotaram na hora. Aos poucos, fui me adaptando à nova realidade. Camas macias, chuveiro quente, comida farta. Mas o melhor de tudo era poder ver meu filho todos os dias. Um dia, Celina Mendonça, a mulher que levou Carlos, apareceu na minha porta. Cabelos grisalhos, olheiras fundas, voz trêmula. Vim pedir perdão, ela disse, chorando. Sei que não mereço, mas não posso morrer com esse peso na consciência. Eu poderia ter a expulsado, gritado, cobrado cada segundo de dor que ela me causou. Mas, ao olhar nos olhos dela, só vi uma mãe. Uma mulher que também sofreu, que também amava meu filho. Entre lágrimas, demos um abraço tenso, mas sincero. 2 mães choraram juntas pela mesma criança. Ela se foi com um pouco mais de paz, e eu fiquei com um pouco menos de ódio. Hoje, Carlos, ou Manuel, como prefiro chamar em casa, vive uma vida dedicada a ajudar outras famílias que perderam seus filhos. Fundou um instituto que ajuda a encontrar crianças desaparecidas e promove adoções legais e transparentes. Celina e Roberto Mendonça já faleceram. Maria José vive no interior, já é avó. João continua na favela, perto da casa onde tudo começou. Tenho 7 netos e 15 bisnetos. Nos almoços de domingo, a casa fica cheia de risos, comida e amor. Olho para todos eles e agradeço a Deus por ter dado a mim, uma mãe simples do interior, a chance de reconstruir a família que achei que tinha perdido para sempre. A vida me ensinou muitas lições. Que o amor de mãe não tem fim. Que a fé pode ser abalada, mas sempre renascida. Que o perdão é difícil, mas necessário. Que justiça nem sempre vem como esperamos, mas vem. E que mesmo após 25 anos, um milagre ainda pode acontecer. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Se puder, escreva nos comentários.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1.